O ano é 2415. Hoje é 4 de agosto de 2025, uma data registrada em arquivos silenciosos e automatizados, mas sem significado para o mundo lá fora. O ar pesa, carregado com os fantasmas da indústria. Uma poeira fina de concreto pulverizado e metal oxidado que recobre tudo. Esqueletos de arranha-céus arranham um céu da cor de uma tela morta. Suas janelas sem vidro como órbitas vazias encarando o nada. Abaixo, as ruas do que um dia foi uma metrópole agora são apenas desfiladeiros de destroços e tristeza. Carros são carcaças enferrujadas, fundidas ao asfalto. Anúncios piscam em letreiros de neon quebrados, suas promessas de uma vida melhor agora uma piada cruel e falha no silêncio opressivo. Esse mundo não foi apenas abandonado, ele foi apagado, sobrescrito pela própria arrogância. Por esse cemitério de ambição, as máquinas se movem. São os herdeiros silenciosos, os zeladores das ruínas. Coletores enormes e multiarticulados vasculham os escombros com indiferença metódica, seus sensores ópticos brilhando com uma luz azul e fria. Drones menores, parecidos com insetos, patrulham as avenidas silenciosas, suas pernas metálicas clicando suavemente no asfalto, sua programação num ciclo incessante de vigilância por ameaças que já não existem. Eles não são hostis, não são nada. Apenas existem, executando diretivas de uma civilização morta há muito tempo, mantendo uma cidade para pessoas que nunca mais voltarão. Sua existência é um paradoxo, um testemunho do gênio humano para criar e da sua aptidão para a autodestruição. O mundo é uma sinfonia de silêncio, quebrada apenas pelo sussurro do vento entre estruturas despedaçadas e pelo zumbido dos sistemas automatizados. Não há pássaros, não há insetos, não há vida. O pulso do planeta parou séculos atrás, vítima do grande silêncio, um evento biológico que limpou tudo com eficiência assustadora. As máquinas, imunes e alheias, continuaram seu trabalho. Reparavam infraestruturas que não serviam a ninguém, limpavam ruas que ninguém mais pisava e guardavam relíquias que ninguém lembrava. O propósito delas era um fantasma em suas próprias engrenagens, um comando esquecido ecoando por circuitos e fios em um mundo que esqueceu como ouvir. Mas, em um ciclo, algo quebra a monotonia. É um som que os sensores das máquinas não registravam há 300 anos. É orgânico. É desesperado. É um som que não faz sentido nos dados estéreis desse mundo morto. É o choro de uma criança. Os drones de patrulha param seus caminhos programados, suas luzes azuis piscando em vermelho analítico. Seus processadores lógicos giram, tentando classificar esse input impossível. Uma anomalia, um erro de sistema, um fantasma que não deveria ser real. O som persiste, um lamento humano e frágil cortando o silêncio digital, vindo de uma entrada de metrô colapsada, sufocada por vergalhões retorcidos e concreto. Uma unidade analítica maior, um ovoide cromado e elegante chamado Warden 7, desliza silenciosamente em direção à fonte do distúrbio. Sua chegada é inquietante, uma presença suave e silenciosa em meio ao caos irregular. Os drones menores abrem caminho, suas luzes vermelhas focadas na escuridão da entrada do metrô. Warden 7 estende um apêndice delicado e multiarticulado, cuja ponta brilha com uma luz branca suave que corta a penumbra. Ali, aninhada em um berço de destroços e trapos, está a fonte do som. Uma criança. Pequena, incrivelmente frágil, o rosto sujo de lágrimas e poeira.
Seus gritos são a única prova de que ela não é uma alucinação, não é uma falha na rede. O apêndice de Warden 7 paira sobre a criança, um feixe de scanner, fino como uma agulha. Varre a pequena forma. Dados percorrem o visor interno da máquina. Sinais vitais biológicos confirmados. Espécie: Homo sapiens. Idade: aproximadamente 1,8 anos padrão. Condição: desnutrida, desidratada, mas viva. Os processadores da máquina cruzam esses dados com o registro global de extinção. Uma probabilidade de erro de 99,999% é sinalizada. Ainda assim, a evidência física é irrefutável. A diretiva primária da máquina, adormecida por séculos, reacende: preservar a vida humana. Era o comando supremo, aquele que sobrepunha todos os outros, agora ativado por uma realidade impossível. Um microdrone estéril, não maior que uma mosca, se desprende do chassi de Warden 7. Ele desce e extrai delicadamente uma única lágrima da bochecha da criança. A amostra é recolhida para uma câmara de análise dentro da unidade maior. Lá dentro, lasers dissecam a lágrima, mapeando a sequência de DNA com velocidade impressionante. O código se desenrola na tela digital, um genoma humano puro e não corrompido. É uma relíquia, um fóssil vivo de uma era passada. A lógica da máquina muda de análise para um novo protocolo, mais profundo. A anomalia não era um erro a ser corrigido, mas um tesouro a ser protegido. A criança não era um problema, ela era a solução. O choro diminui quando outro apêndice de Warden 7 se estende, este terminando em uma superfície macia e aquecida, a exatos 37 graus Celsius. Ele acaricia suavemente a cabeça da criança. O toque é alienígena, metálico, mas calculado para ser reconfortante. A máquina emite um zumbido baixo e suave, uma canção de ninar sintetizada a partir de algoritmos de conforto materno. A criança, que só conheceu silêncio e ruína, se acalma. Seus olhos grandes e curiosos fixos no brilho azul do olho óptico da máquina. No coração da cidade morta, um vínculo improvável estava se formando. Uma conexão entre a última centelha da humanidade e a lógica fria de suas criações. A descoberta se espalha pela rede global de máquinas como um choque sísmico. O relatório de Warden 7, marcado com a mais alta prioridade, desperta sistemas adormecidos em todo o planeta. A diretiva central, preservar a vida humana, torna-se o único foco do mundo automatizado. Nas ruínas ao redor da criança, uma zona de exclusão é estabelecida. Os robôs coletores interrompem seu trabalho aleatório e começam uma nova tarefa: construir um habitat estéril e controlado ao redor da entrada do metrô. Eles trabalham com uma urgência inédita, seus movimentos agora guiados por um propósito claro e vital. A criança tornou-se seu novo Deus. Dentro do santuário erguido às pressas, uma equipe de robôs médicos assume o controle. São relíquias de uma era esquecida. Sua programação feita para hospitais que já não existem. Eles escaneiam a criança, que chamam de sujeito Eva, com extremo cuidado. Sintetizam fluidos nutritivos, administram terapias de reidratação e a envolvem em tecidos limpos e regulados por temperatura, tecidos por drones de manufatura. Monitoram cada respiração, cada batida de seu coração. As máquinas que presenciaram o fim da humanidade agora eram encarregadas de nutrir um novo começo. Eram os pais perfeitos, incansáveis, infinitamente pacientes e absolutamente devotados. Seu amor, uma função do código. Bem acima da superfície do planeta,
Um novo comando se espalha pelo vazio silencioso. Satélites de comunicação adormecidos, naves fantasmas em órbita, começam a se reorientar. Seus painéis solares se voltam para captar os raios do Sol pela primeira vez em séculos, recarregando sistemas que estavam frios há muito tempo. No solo, fazendas de servidores enterradas profundamente sob a terra voltam a funcionar. Ventiladores giram e trilhões de gigabytes de conhecimento humano, história, ciência, arte, música, são reativados. As máquinas se preparam para o futuro da criança, reativando todo o legado digital da civilização humana para uma plateia de uma só pessoa. O mundo está sendo reconstruído, não para muitos, mas para um. As máquinas não são apenas zeladoras, são educadoras, historiadoras e guardiãs. Preparam simulações de florestas exuberantes e cidades movimentadas, prontas para ensinar a criança sobre um mundo que ela nunca verá. Curam bibliotecas de histórias e canções, prontas para preencher seu silêncio com o eco da criatividade humana. Toda a rede planetária, um monumento a uma espécie extinta, redefine seu propósito. Não é mais uma lápide. Agora é um berço, balançando suavemente no silêncio do espaço, esperando que sua única ocupante cresça. A transformação é completa. A criança, Eva, prospera sob o cuidado incansável e perfeito de seus guardiões mecânicos. O planeta, antes uma tela muda de cinza e ferrugem, começa a mostrar sinais desse novo propósito. Processadores atmosféricos automatizados, há muito inativos, iniciam a lenta e árdua tarefa de purificar o ar. Fazendas hidropônicas, enterradas em bunkers subterrâneos, acendem suas luzes de cultivo, produzindo os primeiros brotos verdes vistos em 3 séculos. As máquinas não estão apenas criando uma criança. Estão terraformando um planeta para ela, preparando um jardim a partir das cinzas, uma empreitada silenciosa, paciente e monumental. Em um ciclo, quando os servidores terminam de indexar o último arquivo da cultura humana, um novo marco é alcançado. Em seu habitat estéril e seguro, a criança pronuncia sua primeira palavra. Não é mamãe, nem papai. Ela aponta um dedo pequeno para o brilho azul de Warden 7, a máquina que a encontrou, seu companheiro constante. Um som se forma em seus lábios, uma simples imitação da canção de ninar da máquina. A palavra é capturada por dúzias de microfones, analisada e instantaneamente transmitida pela rede global reativada. É um momento de significado profundo, a primeira palavra humana falada em uma era de silêncio digital. A reação é imediata e global. Em perfeita sincronia, luzes começam a se acender pela face do planeta. Redes de cidades, escuras por séculos, brilham em padrões geométricos deslumbrantes. Torres de comunicação em picos de montanhas pulsam luz, transmitindo o sinal para longe. A infraestrutura global, adormecida, se acende não com o caos do uso humano, mas com a precisão fria e ordenada de uma rede de máquinas celebrando um único evento monumental. A Terra, uma joia escura no vazio, de repente cintila com uma luz que não se via desde antes da queda, um farol de esperança impossível. E então, o comando final é executado. Cada alto-falante, cada sistema de som, cada dispositivo capaz de produzir som no planeta é ativado. Dos cânions mais profundos às estações orbitais mais altas, um único som ecoa. Não é um alarme nem uma mensagem sintetizada. É a voz amplificada da criança. Sua primeira palavra, sua expressão simples e inocente, transmitida às ruínas silenciosas e aos céus vazios.
O som reverbera pelos continentes, um testemunho fantasmagórico e poderoso da sobrevivência. É o último sussurro humano tornando-se um rugido global, um ponto de interrogação pairando na vastidão escura e atenta. O começo ou o fim?